Eis que finalmente eu venho cumprir a minha promessa e entregar para você o comparativo de projetores 4K frontais que eu já testei aqui no canal, onde vamos comparar especificações e imagens entre o LG Cinebeam 4K, Dangbei Mars Pro, Formove X5 e Hisense Vidar C1, tentando apresentar a indicação ideal para você que quer ter a melhor qualidade de imagem possível em seu home cinema. Tá comigo? Então bora lá! Para esse comparativo, eu não vou me basear nas informações cedidas pelos fabricantes, que como já estamos cansados de saber, na maioria das vezes, faltam com a verdade, mas somente em valores obtidos em meus próprios testes, que conforme já mostrei minha metodologia em vídeos de comparativos anteriores, eu vou me adiantar em apresentar mais rapidamente os resultados aqui para você, informando antes de mais nada que todos esses 4 projetores são aparelhos que alcançam 4K por meio da tecnologia Pixel Shift, que é a movimentação de pixels em 4 vezes através da tecnologia DLP e chip DMD de 0,47 polegadas. Primeiramente, sobre uma das características mais determinantes para quem quer a flexibilidade de usar o projetor em ambiente com alguma iluminação, que é a força de brilho, temos após as medidas de brilho em ANSI lumens, por meio do método padronizado de aferição através de um luxímetro, os seguintes resultados entre os 4 projetores analisados. O LG Cinebeam 4K na 4ª colocação, com resultado de 882 ANSI lumens, o Vidar C1 na 3ª colocação, com resultado de 1537 ANSI lumens em seu brilho máximo, o Dangbei Mars Pro com excelente resultado de 2418 ANSI, apesar de informado alcançar 3200 ANSI lumens, e na 1ª colocação o Formove X5 como o mais brilhante, porém o mais discrepante na sua entrega prometida, chegando a 2511 ANSI contra os 4500 ANSI lumens prometidos em seu anúncio. Uma ressalva positiva para o Vidar C1, que foi o único que entregou um valor acima do prometido em suas especificações. Outro aspecto que eu julgo ser muito importante avaliar aqui entre esses aparelhos seria sua qualidade de som, onde analisando cuidadosamente as frequências e os volumes alcançados com cada um deles por meio do decibelímetro, chegamos aos seguintes resultados. Em 4º lugar, o LG Cinebeam 4K, onde temos um acumulado de 18 pontos para os parâmetros classificados. Em 3º, o Dangbei Mars Pro, com um acumulado de 25 pontos. E entre o 2º e o 1º lugar, praticamente um empate. Mas eu posso colocar o Formove X5 em 2º, com um acumulado de 37 pontos, tendo um grave mais encorpado, e o Vidar C1 em 1º lugar, com apenas um ponto a mais, tendo em minha análise um volume um pouco maior e agudos mais definidos. Segue uma pequena amostra entre esses 2 primeiros colocados para se ter uma ideia da diferença entre eles. Shooter on the roof. You're a shitty house guest, you know that? Shooter on the roof. You're a shitty house guest, you know that? Como temos valores muito próximos entre os aparelhos nos que se referem à distância de projeção, ruído de ventilação, sendo todos muito silenciosos, tendo eles excelente uniformidade de brilho e impecável qualidade de foco, antes de analisarmos o comparativo direto de imagem entre eles, eu quero deixar os resultados obtidos em atraso de resposta da porta HDMI ou input lag, que é algo que pode ser determinante para quem quer escolher um desses modelos para curtir o seu console de videogame. E para exemplificar, temos que respostas na ordem de 20 milissegundos ou menores são as melhores possíveis para jogadores a nível competitivo, de 20 a 50 milissegundos são adequadas para a maioria dos jogadores casuais, de 50 a 100 milissegundos pode começar a ficar estranha a experiência, mas ainda assim jogável para quem não for muito exigente, e acima de 100 milissegundos fica muito ruim a experiência de jogo nesse tipo de projetor. Então em 4º lugar temos o Mars Pro, que chegou em seu melhor resultado à taxa de 113 milissegundos, seguido do LG HU70LA com 55 milissegundos. Bem de perto temos o Vidar C1 alcançando 49 milissegundos em meus testes, e a melhor colocação para o X5, que chegou ao resultado de 36 milissegundos. Ou seja, nenhum deles seria um exemplar impecável para jogos mais competitivos, como de tiro, mas com exceção do Dangbei Mars Pro, os outros 3 podem ser uma boa opção para jogos casuais com seu aparelho, não sendo você um player extremamente exigente. E partindo agora para os comparativos de imagens,
Tem uma observação muito importante a se fazer. Eu não vou conseguir aqui trazer uma demonstração totalmente honesta entre as imagens desses aparelhos, especialmente porque o Vidar C1, por ser um projetor triple laser, diferente do Mars Pro e do X5, que são single laser, e do LG, que é um projetor a LED, o C1 sofre uma anomalia que é de ter as suas cores distorcidas pelas gravações. Eu não sei bem o motivo disso, mas as gravações dela com a minha câmera se mostram bem diferentes do resultado que temos a olho nu, onde várias das suas cores tendem a apresentar uma coloração mais rosada ou avermelhada do que os demais projetores, conforme demonstrado nesse exemplo, onde ele começa a imagem em seu tom natural e instantaneamente uma boa parte da tonalidade azul da imagem fica roxeada. Então vocês precisam entender que no que se refere ao C1, eu tentarei ao máximo evitar as imagens que ficaram muito discrepantes do que vemos ao vivo, mas em vários momentos elas ficarão diferentes dos demais aparelhos pela razão que eu acabei de mencionar. Para começar, temos o comparativo das imagens gravadas em ambiente totalmente iluminado, gravadas de noite, mas com as luzes da sala totalmente acesas, e imagens de 120 polegadas em tela V1 Max Ultra de alto contraste da Silversini. Nessa situação, para mostrar para vocês o resultado de imagem que temos pela diferença de brilho entre os aparelhos e como podemos analisar pelas imagens, fica evidente que o X5 é o que apresentou a maior clareza de imagem, conseguindo ser o melhor exemplar para quebrar um galho caso queira ver um jogo em sua sala com ambiente totalmente iluminado. Identifiquei que perde um pouco de contraste nessa situação de alto brilho, mostrando por vezes o Mars Pro e o C1 mais detalhes nas imagens do que o próprio X5, resultado desse alto brilho que este último alcança, mas que por ser uma situação de ambiente que para mim requer mais a clareza do que o contraste, posso sim julgar que o X5 chega a um melhor resultado que os demais. O LG, diferente dos outros 3 competidores, sofre muito para vencer a iluminação ambiente e a tela de alto contraste e tamanho de 120 polegadas, por conta da sua baixa taxa de brilho, sendo claramente o que entrega o pior resultado nessas condições de projeção. Frisando que para todos os projetores foram feitas as gravações com os mesmos parâmetros de câmera, como ISO, balanço de branco e foco, para que tal análise possa ser a mais justa possível entre os aparelhos. Agora, conforme prometido e aguardado por muitos de vocês que me pediram nos comentários, eu venho mostrar o embate direto entre o Formove X5 e o LG Cinebeam 4K em ambiente totalmente escuro, que já sabemos que são as condições ideais para se aproveitar o projetor. Em tamanho de 120 polegadas e tela V1 Max Ultra da Silversini, aqui fica claro porque o representante da LG é um aparelho tão querido e tão defendido por seus usuários. Comparado ao X5, que é um projetor 3 vezes mais potente e uns 3 anos mais novo do que o LG, não vemos aqui diferenças significativas entre a entrega das imagens, seja no contraste, na qualidade de cores e nos detalhes das gravações. No escuro, o LG cresce e briga direto com qualquer concorrente 4K, e como é o único aparelho vendido localmente em lojas nacionais e com garantia totalmente assegurada aqui dentro do Brasil, se torna ainda hoje uma excelente opção de compra para quem quer evitar qualquer dor de cabeça que possa ter com uma possível manutenção ou problema no pós-venda. É um aparelho que tem algumas limitações sim, não tem ajuste de imagens em 4 pontos, sendo bem chatinho de enquadrá-lo corretamente dentro da sua tela de projeção, mas uma vez bem colocado lá e usado com um sistema de som externo para suprir a sua falta de qualidade na parte de áudio, tem a minha indicação de compra para tal situação. Por já ter devolvido o LG para minha amiga que me emprestou para análise, temos um embate de imagens com HDR ativo em ambiente totalmente escuro entre o X5, o Mars Pro e o C1, sendo a quarta imagem a gravação de referência para que tenha uma noção da fidelidade ou da discrepância da projeção, levando em conta as diferenças de imagem que também sofrem ao serem captadas pela câmera. Aqui fica claro as questões que eu comentei sobre a dificuldade de representar a fidelidade de imagem do C1, pois esta apresenta em várias situações a diferença de tonalidade de cores por conta da absorção do triple laser pela minha câmera. Mas saindo dessa questão, todos os 3 aparelhos entregam imagens fantásticas, de muita qualidade, com cores belíssimas e contraste muito decente, acentuado pela tela da Silversini, sendo que o Dangbei, a meu ver, foi o que alcançou a paleta de cores mais próxima às da gravação original. Porém, infelizmente, não foi possível mostrar com clareza a maior vivacidade das cores e dos detalhes entregues nas imagens ao vivo pelo C1, já que infelizmente a minha câmera não consegue demonstrar aquele efeito uau que eu sinto ao ver a olho nu as imagens do representante da Hisense. As imagens obtidas pelo X5 têm uma leve saturação extra comparada aos demais em seu modo padrão, que me agrada particularmente, mas ainda pode ser ajustadas via configurações para quem faz questão de uma imagem mais fiel em relação às que são possíveis observar a olho nu. Por último, tentei mais uma vez, e novamente sem muito sucesso, mostrar o embate de imagens do Vidar C1 contra o Dangbei Mars Pro dessa vez.
em ambiente totalmente escuro e dessa vez em tela Mate White, ajustando o balanço de branco da câmera para que fosse possível uma tentativa de atenuar a distorção das cores das gravações pela câmera filmando o triplo laser, mas não teve muito jeito. As imagens do C1 continuam ficando bem diferentes ao que vemos na realidade, e comparado ao Dungbay, que chega a ser um projetor R$ 1.500 mais caro do que o C1 em média, não perde em nada o nível de detalhes, tendo pouquíssima diferença prática em questão de brilho. Apesar dos resultados de ANSI lumens chegarem a quase 900 ANSI entre si, sendo o C1 bem competente em ambiente iluminado, como provado nas imagens já mostradas para tal situação, e no preço de cerca de R$ 5.000, para quem tiver paciência de esperar a chegada do aparelho na pré-venda, que está disponível neste momento pela loja International Projector no AliExpress, seria hoje, em minha opinião, a melhor escolha custo-benefício para essa categoria. Sendo que se ainda quiser uma melhoria na questão do Laser Speckle, poderia optar em pegar o C1S na mesma faixa de preço do X5 ou Mars Pro, e se ainda quiser o triplo laser na sua melhor e mais brilhante versão, o Vidas C1 Pro, desembolsar cerca de R$ 2.500 a mais para ter o tal modelo topo de linha, que eu acredito que possivelmente possa sim ser o melhor projetor frontal hoje disponível para home cinema. Vale a pena fazer uma menção também ao Formove V10, que apesar de ter um dos mais exemplares sistemas de áudio de projetores 4K do mercado, um acabamento super premium e também sendo uma excelente opção de compra, tem taxa de brilho real entregue semelhante ao do Vidas C1, cerca de 100 a 200 ANSI a menos apenas, mas sendo a sua qualidade de imagem consideravelmente inferior ao representante do Hisense, já que a fonte de luz em 3 LEDs do V10 não se compara à gama e a correspondência de cores entregues pela tecnologia Triple Laser, e como possuem valores de mercado bem semelhantes, continuo mantendo o C1 como a minha indicação principal entre os dois aparelhos em questão. Como foram essas e todas as demais análises que eu faço aqui no canal totalmente imparciais e não patrocinadas, tem apenas você como um apoiador do meu conteúdo, contando agora com seu gostei aqui abaixo, a sua inscrição no Smart Home Cinema, assim como seu comentário no vídeo para que eu continue tendo o melhor incentivo de trazer mais conteúdos como este aqui no canal. Os links de compra para os modelos apresentados aqui no vídeo estão no campo das descrições, estarão sempre no menor preço que eu encontrar, lembrando a você de dar preferência a adquirir estoques dentro do Brasil, para não comprar um aparelho para si e dar um de presente para a federação. Ao comprar, estará ajudando também o crescimento do canal, sem pagar nada a mais por isso. Agradeço a sua companhia em mais este vídeo. Meu nome é Marcos Paulo, este é o Smart Home Cinema e até o próximo vídeo. Valeu!